Bom, boa noite. Obrigado ao Danilo, nunca foi tão agradecido. Obrigado ao Danilo, surpreendeu a todos, fazendo um convite que ninguém sabia que existia. Recebemos um e-mail, topa participar de um debate. Tudo bem, por isso eu nem sabia do que se tratava. Mas agradeço, é uma agradável surpresa a iniciativa da Interlúdio, do Centro CEMAP, né, do Marta Pedrosa. Ótimo. Bom, eu não sou, ao contrário dos dois da Tatiana e o Milton, eu não sou pesquisador, eles estão falando de coisas que eles entendem que pesquisaram. No caso da Tatiana, não mencionou uma pesquisa original no mestrado dela sobre as políticas sociais das grandes corporações, das grandes empresas, e depois sobre as políticas, os objetivos do milênio. No caso do Milton, o mestrado dele, que eu considero primoroso, sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eles sabem do que estão falando, tem pesquisa, eu não sou, eu vou falar generalidades, em princípio comentar um pouquinho as coisas que eles estão dizendo, e enfim, ser o que eu sou, professor. Bom, eu acho que eles são muito modestos, então não dá para... não enfatizaram demais o fato de terem, não só eles, mas todas aquelas pessoas que a Tatiana mencionou inicialmente, terem começado a mudar um pouco o discurso de esquerda, de avaliação do nosso país contemporâneo, do mundo em geral, com a introdução de novas categorias e novas apreciações, novas análises que desmontam essas alternativas fáceis e, sobretudo, baseadas no entendimento novo do que significa neoliberalismo. Isso é muito difícil, toda vez, pelo menos nos debates que a gente participa, quando intervém ou quando escreve, não se entende o que é neoliberalismo. Eles estão... essa nova geração de pesquisadores e militantes de maneira diferente, um tipo de ativismo diferente, está empregando de uma outra maneira o que é, entendendo de outra maneira o que é neoliberalismo, de uma maneira tal que é absolutamente herética, concordemos ou não, podemos até discordar, mas herética em relação a, digamos, a tradição, a inércia da tradição histórica da esquerda clássica, que acha que neoliberalismo é simplesmente política econômica, que é o oposto do neo-keynesianismo, do keynesianismo, que significa macroeconomia e, portanto, significa a privatização, desregulamentação, abertura comercial e por aí vai. São essas trivialidades que passam a ser entendidas por neoliberalismo. E, portanto, se desarma, no caso, hoje, por exemplo, se desarma hoje não, nesses últimos 12 anos de governos ditos pós-neoliberais, a dicotomia neodesenvolvimentismo e neoliberalismo. Então, como se fosse a escolha, fosse agora um conflito, uma guerra de titãs entre neodesenvolvimentistas e neoliberais. O que pesquisas como essas, sobre essa racionalidade política chamada neoliberalismo, que não é sinal de capitalismo, como disse muito bem o Milton, desarmam esse jogo de aparências, esse fla-flu aberrante que não diz absolutamente nada, absolutamente nada. Por exemplo, não é que eu não quero fulanizar, mas um ministro da educação pós-neoliberal, ou neodesenvolvimentista que está assumindo, é um dos principais, não é idealizador, nem seria uma injustiça, não é isso, mas, digamos, gerente de um processo de avaliação na CAPES, e que é, de certa maneira, a coisa neoliberal a mais escrachada possível. Então, do que nós estamos falando realmente? Nós estamos nos recusando a falar do funcionamento do capitalismo contemporâneo. O resto é rótulo. O que significa neodesenvolvimentismo?
para falar em neodesenvolvimentismo, estou me afastando um pouquinho, mas nós teremos que nos afastar de um outro clichê. Por exemplo, o clichê que diz que os neoliberais tucanos, coitados, eles nem sabem o que estão falando. Os neoliberais são neoliberais porque se carecem, por quê? Porque eles privatizaram. Ora, existem, inclusive, existem economistas que são, digamos assim, mainstream, que estão publicando livros para mostrar que com essas famosas privatizações a presença do Estado se intensificou e se constitui um novo tipo de capitalismo do Brasil posterior ao colapso do nosso falecido desenvolvimento, que não vai voltar mais, não tem cabimento. É como se eu dissesse que as sociedades, ou as economias asiáticas, que são desenvolvimentistas na acepção americana, não são neoliberais. É claro que o capitalismo está funcionando a pleno vapor. A pleno vapor, inclusive na China. E a China se tem Estado, é na China. E esses tipos de subjetivações é justamente o esforço para que isso ocorra na China. Gera uma brutalidade inacreditável. Bom, então, toda vez que a gente começa a falar em neoliberalismo nesses termos, ninguém entende. Não, mas fulano, eles querem privatizar a Petrobras, portanto, são neoliberais. E ninguém procura saber como funciona uma empresa nos moldes contemporâneos com a Petrobras cotada na Bolsa de Nova York, assim por diante. Privatizar, se tem golden share ou não tem golden share, isso é absolutamente, isso digamos, é marketing, é campanha eleitoral, não é mais nada. E intoxicação ideológica, pura e simplesmente para não ver a realidade. É irrelevante isso, é irrelevante. Bom, então, o que é um processo de trabalho numa empresa como a Petrobras, que faz tudo isso, que vai terceirizar suas atividades fins, assim por diante. Não, é isso que importa. O que importa é o funcionamento do capitalismo contemporâneo. E esse prisma novo, em que o neoliberalismo é descrito como uma tecnologia de governo e de poder, como estão nessa terminologia exótica que nossos dois amigos estão utilizando, esclarece metade do drama que está se desenrolando sob os nossos olhos. Eu vou dar um exemplo. Desculpe, os dois são o ABC digamos, dessa compreensão do neoliberalismo como uma tecnologia de poder, portanto, como uma racionalidade de governo de populações. Por isso a discussão da esquerda e do PT é estratégico. É estratégico. Com todas as modulações, que é o eufemismo que a Tatiana usou para mostrar, para acompanhar as metamorfoses da esquerda que foi reinventada depois da ditadura. Depois eu também vou contar a minha historinha a respeito disso. Então, para evitar mal entendido, eu vou dar apenas um exemplo, que é o ABC, que é dado por esses dois autores franceses, Pierre Dardot e Christian Laval, não são os únicos. Tem muita gente na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, pesquisando e atuando nessa direção, que é para desarmar esse falso debate ideológico. Isso significa dizer, como é que nós somos governados no capitalismo contemporâneo? É isso. Como é que nós participamos? Como é que nós incitamos esse capitalismo a nos esfolar ainda mais e a nos arrebentar? É isso. Bom, o exemplo básico que eles dão que eu vou adaptar, por isso que eu comecei a falar sobre o sistema CAPES, é mostrar que existe uma coisa chamada avaliação. E tanto faz se você é neodesenvolvimentista e acredita no pré-sal, ou se você acredita em megas obras na Amazônia, ou enfim, em transnacionais brasileiras e em projetos de desenvolvimento. E se você é financista, você será avaliado e avalia do mesmo jeito, e é isso que importa. E a avaliação é um dispositivo de controle, governo, condução e opressão, e no limite, exploração. Então vou dar um exemplo disso. Um exemplo que eles costumam dar é o seguinte: olha, o neoliberalismo não é uma espécie de capitalismo tóxico, expandido, a mais, excessivo, uma espécie de generalização da forma mercadoria. Generalização da forma mercadoria não é uma expressão deles, é uma expressão que remonta ao velho Lukács, da história de consciência de classe. O primeiro, quando ele falou em reificação, era isso. Só que o Lukács era weberiano. E nós estamos dando um passo, quer dizer, nós, quem sou eu, imagino. Esse ponto de vista dá dando um passo a mais. Então, existe uma nova racionalidade, que não é mais a racionalidade burocrática, administrativa que nós conhecemos, formal,
O Weber é uma outra racionalidade, que atravessa todos os campos. E ela está funcionando dessa maneira. Então, você começa a descrever isso, dizendo, olha, o capitalismo mudou, ele não mudou porque ele abarca novos territórios, novas populações, novos produtos. Não é a generalização, tudo se transformou em mercadoria. Não é isso. É um sistema de normas, é um sistema de práticas em que faz com que aquilo que não é nem mercadoria funcione como se estivesse num sistema de concorrência, de mercados. E por isso é uma construção política.